Voltamos aqui com o nosso curso de assistente de rotinas administrativas. Nós vamos falar hoje sobre arquivos, os conceitos, algumas formas de organizar, como os arquivos se separam, baseados na sua natureza, e vamos dar aqui alguns exemplos práticos de como vai funcionar no dia a dia. O meu nome é William Nascimento. Meu nome é Alessandro Teles. E como se você está acompanhando a nossa aula, se essa não é a primeira aula que você está assistindo, a gente trouxe a presença ilustre de Alessandro, que tem empresa, já conhece essa rotina do lado empresarial, empreendedor há muitos anos, palestrante, consultor, então está trazendo realmente uma visão bem mais ampliada de todos esses assuntos e conceitos que nós estamos trabalhando aqui. Lembrando sempre que esse curso ele é 100% em videoaula, com apostila e certificado incluso, tá bom? Vamos começar aqui, Alessandro, falando sobre os conceitos, né? Algumas pessoas, principalmente com esse mundo digital, estão confundindo o conceito de arquivo. As pessoas acham que arquivo é só aquele arquivo que está ali no computador, aquele arquivo digital, e não tem nada a ver. O conceito de arquivo, para o meio empresarial, para a função do assistente administrativo, na verdade, é o local onde a gente guarda os documentos, né? Então, guarde lá no arquivo, pegue lá no arquivo. E o processo de arquivar nada mais é do que levar o documento até lá. É assim que funciona, né? Com certeza. E assim, é uma atribuição tão importante que existe até a função do arquivista. Perfeito. Né? Que é aquela pessoa responsável justamente por organizar os papéis, os documentos da empresa. A gente não está falando aqui em arquivo digital, que a gente sabe também que é importante se organizar as pastas de uma forma que facilite o trabalho, a localização das informações, mas nós estamos tratando aqui do arquivo físico, do arquivo, né, em papel. E assim, eu já tive clientes, para vocês terem ideia da importância desse tema, que já contrataram empresas de consultoria apenas para ensinar a organizar e arquivar a documentação. Você vê tamanho e importância, né? Exatamente. Quando nós falamos de arquivo, aí a gente tem que começar a entender o seguinte, ó. O arquivo ele pode ser gerado, primeiro, a empresa produz os arquivos, e aí eu lembro que em uma das aulas anteriores, você falou muito sobre o processo de abertura de empresa, o processo de registro, documentos que a empresa tem. Isso tudo gera documentos, a empresa produz. Porém, depois que a empresa está funcionando, ela começa também a receber muitos arquivos. E isso pode virar uma bagunça se não tiver uma organização, né? Perfeito, exatamente. Dependendo do segmento, né, que você atua, por exemplo, uma empresa de contabilidade precisa organizar o arquivo com a pasta individualizada de cada cliente. Sim, importante. Né? E essa disposição a nível de organização, o ideal é que seja de forma com ordem alfabética, com as pastas, né? Pastas, geralmente a gente trabalha muito com pasta suspensa, né? E a gente precisa ter uma organização muito grande com relação à documentação de constituição da empresa, contrato social, CNPJ, documentação de sócios, procurações. São documentos que sempre é necessário para se resolver alguma pendência, alguma situação. Então, assim, se essa documentação, imagine aí se a gente coloca esses documentos todos em uma pasta só, de todas as empresas, imagine a perca de tempo que ia se ter para localizar uma documentação. Então, é uma função extremamente importante, uma atribuição extremamente importante dentro de qualquer organização, dentro de qualquer empresa, a questão do arquivo. Agora, o arquivo na sua empresa, por exemplo, uma das empresas que você tem quase mais de 400 clientes, né? Como é que você trabalha? Você trabalha só com arquivo físico ou você também tem um sistema que te ajuda, te auxilia? Olha, William, nós estamos caminhando aí com essa evolução tecnológica para documentação, muitos arquivos a nível digital, né? A gente guarda muitas informações em nuvens, né? Em servidores, inclusive em ambientes externos, né? Para evitar todo tipo de, imagine um sinistro, um roubo, né? Um furto, né, de um servidor, de uma máquina que você está armazenado todos os seus arquivos digitais nessa máquina dentro da sua empresa e de repente você é deparado com um caso, uma situação como essa, um roubo
uma enchente, né? Situações que podem acontecer. Então, as empresas precisam se organizar, se preocupar tanto com esse arquivo a nível físico, como também a nível digital, e a gente está caminhando para essa questão do digital mesmo aí. A tendência, cada dia que passa, é a gente perceber que os arquivos físicos eles vão diminuindo, né? Por quê? Porque o espaço físico hoje gera custo para a empresa. Sim. Né? Você armazenar, guardar documento, você precisa de espaço. E espaço, você precisa pagar por aquele espaço. Então, a tendência é a evolução tecnológica aí, cada dia que passa, a gente vê isso muito, né, na nossa área de consultoria, na nossa área de contabilidade, arquivos digitais. E vale lembrar o seguinte, que é importante também você saber qual o prazo de duração daquele arquivo. Aquele documento, ele precisa ser arquivado, ele precisa ser guardado durante quanto tempo, né? Para a gente não correr o risco de a gente estar guardando documentos aí com 10, 15, 20 anos sem a menor necessidade. Já pensou? Sem a menor necessidade. Então você como auxiliar, você como assistente, você tem a obrigação de saber qual o prazo de validade daquele documento, para você não estar, né, juntando muita documentação, arquivando muito papel que não tem necessidade. Pois é. E aí quando a gente fala sobre todo esse processo, a gente começa a entender a importância de você saber de onde o arquivo foi gerado, de onde não foi, qual a finalidade desse arquivo e também fazer uma classificação desses arquivos para facilitar a localização. Então, a gente separou aqui algumas classificações, vamos falar de algumas. Por exemplo, eu posso separar o arquivo baseado onde ele está guardado. Se eu tenho, por exemplo, todos os arquivos em um local só, esse meu arquivo ele está centralizado. Eu posso também ele ter descentralizado. Exemplo, uma empresa onde o administrativo tem um arquivo dele, o financeiro tem um arquivo dele, o comercial tem um arquivo dele, então descentralizou. E a gente tem aquela empresa onde não tem nada disso. Eles pegam todos os arquivos e alocam em uma sala só, correndo o risco, e aí aquele risco que você falou. Se ocorrer um sinistro, o arquivo centralizado tem esse problema. Você já teve algum caso de algum cliente ou você que chegou a perder algum documento, teve algum problema? Já sim, William. Não, graças a Deus, não o escritório, né? O nosso escritório de contabilidade, mas clientes, por exemplo, que aconteceu um sinistro de pegar fogo. Sim. Na empresa e perder, né, toda a parte de documentação, notas fiscais, né, isso gera realmente um transtorno muito grande. Sim, e o assistente ele tem que estar ligado nisso. Lembra na aula anterior, em algumas das aulas anteriores que nós falamos, o assistente ele tem que também saber dominar um pouco informações relacionadas ao risco, né? Mapa de riscos, riscos laborais, se tem qual é a melhor rota de fuga, onde os arquivos estão armazenados, justamente para poder, nessas situações, você poder tomar a melhor atitude. Além disso, nós podemos também falar sobre o prazo de arquivamento. Perfeito. Porque tem arquivos que estão há muito tempo e acabam ficando inativos. Só que tem aqueles documentos que a gente pega no dia a dia, que é o arquivo ativo. E aí a gente fala aqui que são os manuseados frequentemente. Perfeito. E assim, eu lembrei de uma situação aqui, eu digo que o assistente hoje ele é um salva-vidas, ele pode salvar vidas. Pode salvar vidas, né? Principalmente a vida do empresário. Sim, importante. Né? Mas, exatamente, você precisa deixar os documentos, aqueles documentos que você utiliza com uma frequência maior em um local mais próximo, para que também não gere perca de tempo. São justamente esses arquivos ativos. E aqueles que você utiliza, né, com pouca frequência, você pode deixar em um lugar mais afastado. Igual na sua casa. Sim. Né? Aquela roupa que você não usa com tanta frequência, você coloca mais lá no cantinho, ou mais lá em cima do guarda-roupa. Não é assim? Certeza. Então o raciocínio na empresa funciona da mesma forma. Justamente. E aí a gente tem várias outras classificações. Por exemplo, o arquivo ele pode ser um arquivo de esfera federal, um arquivo de esfera estadual,
um arquivo de esfera municipal. Aí normalmente esse tipo de arquivo é arquivo que a gente recebe, está diretamente também ligado a impostos, tudo isso, né, Alessandro? Pode também estar dividido em relação ao estágio de evolução. Exemplo, um arquivo na primeira idade é um arquivo corrente, é aquele arquivo frequente, que é o ativo que você falou. A gente tem um arquivo em idade intermediária, que é aquele arquivo que a gente não usa tanto, a gente usa de vez em quando, e aí ele fica ali sendo usado com pouca frequência. E o arquivo na terceira idade é simplesmente aquele arquivo que a gente precisa ter, que é uma prova documental. Exemplo disso é um recibo de um funcionário, por exemplo, que recebeu pagamento. Ele é uma prova documental, não é isso? Perfeito. E aquilo que nós falamos anteriormente, o assistente auxiliar, ele tem, eu diria até a obrigação de saber o prazo de validade Sim. desses documentos para não correr o risco, e eu já vi isso acontecer, de jogar documentos importantes da empresa fora. E assim, a nível fiscal, a nível tributário, os documentos com relação à questão da tributação, impostos, própria documentação contábil da empresa, as despesas, a receita, esses papéis, esses documentos, eles precisam ser arquivados, guardados com prazo de 5 anos. Importante, ó, importante. E com relação, a grande dúvida é com relação à folha de pagamento, contra-cheque, documentação do seu funcionário. Esses documentos eles precisam ser guardados durante qual período? Importante saber, dica importantíssima, valiosa. Vou contar uma historinha para vocês aqui, William. Pode contar. Antes da GFIP, o que é a GFIP? A GFIP é uma guia de recolhimento de FGTS e informações da Previdência Social. Sim. Antes a GFIP ela entrou em vigor em 99. E isso causou assim um impacto muito grande na relação de trabalho. Eu falo impacto por quê? Porque sistematizou, informatizou, né, as informações a nível trabalhista. O que acontecia antes da GFIP? O funcionário, para se aposentar, ele teria que provar o seu vínculo de trabalho através da carteira profissional. Através de documentação. Documentação, né? E o principal documento é justamente a CTPS, né? A carteira de trabalho. E acontecia, eu já vi isso acontecer, do camarada perder essa carteira profissional. E aí, meu amigo, minha amiga, para o cidadão se aposentar, era uma dor de cabeça. Ele precisava bater na porta das empresas que tinha trabalhado anteriormente para solicitar uma declaração que trabalhou naquele local durante aquele período para conseguir a aposentadoria. Imagine. Só que tem um detalhe. Imagine aí se a empresa estiver fechada, se a empresa não tinha os documentos arquivados de uma forma organizada, extraviado, jogado fora, que isso também acontecia. Era uma verdadeira dor de cabeça. Quando a GFIP entrou em vigor em 99, essa situação, né, eu falo de 99 para cá, minimizou, porque você aposenta, você precisa ter o seu período anterior também provado. Perfeito. Então a história que me disseram, não sei se é verdade, foi a seguinte história. O cidadão, a casa pegou fogo. E ele tinha a opção de salvar a esposa, um dos três, ou a esposa, ou o cachorro, ou a carteira profissional. Adivinha o que ele resolveu salvar? A carteira de trabalho. A carteira de trabalho. Por quê? Porque, aí eu lhe pergunto, por que você disse a carteira de trabalho? Porque possivelmente era na época da GFIP, né? Antes da GFIP. Então assim, ele raciocinou, a esposa eu posso conseguir outro. O cachorro também eu posso ter outro cachorro, mas se eu perder minha carteira profissional, não me aposento. Eu não consigo me aposentar mais nunca. Para vocês verem a importância que é
nós sabermos, vocês como assistente de rotina, saberem a importância da gestão dos documentos, do armazenamento. Isso é muito importante, é realmente primordial, certo? Essa aula nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre método de arquivamento, vamos falar sobre classificação dos documentos e vamos falar um pouco sobre arquivos digitais, ok? Agradeço a presença de todos, um forte abraço, Deus abençoe. Nós gostamos sempre de lembrar vocês, se vocês assistiram esse vídeo a primeira vez, assiste as próximas aulas, fica aqui com a gente e não deixe essa corrente do bem parar em você. Um forte abraço a todos. Espero vocês na próxima aula.